Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nono episódio da nossa série Senta que lá vem história. E o objetivo dessa série, como eu já contei para vocês nos vídeos anteriores, é contar um pouco da minha trajetória profissional, das dificuldades, dos passos que eu tomei e todas as decisões que eu tomei para fazer um mestrado, doutorado, por que eu escolhi ser professora, por que eu escolhi a área de fisioterapia pediátrica. Então, se você está chegando agora por aqui, pode passear lá no IGTV e verificar os episódios anteriores da nossa série. O episódio de hoje eu vou contar um pouco para vocês de como foi a minha rotina no período que eu estive morando fora do Brasil. Então, no episódio anterior, eu contei para vocês que eu fui morar em Amsterdã, na Holanda, para fazer o pós-doutorado. E no episódio de hoje eu vou contar um pouco para vocês da rotina, dos nossos hábitos que a gente tinha lá na Holanda e o que eu aprendi com a cultura holandesa. Mas antes, para eu ficar mais à vontade e falar com vocês de uma forma mais descontraída, eu vou fazer uma coisa. Então, o episódio de hoje se chama Orange is the New Black, que significa o laranja está na moda, porque eu vou falar desse assunto que foi a minha vida na Holanda. Inclusive, eu vesti a camisa da seleção holandesa para falar um pouco com vocês destes hábitos da minha vida na Holanda e para vocês entenderem algumas coisas que a gente passou durante o período que passou por lá, durante o pós-doutorado. Então, é uma curiosidade, né? Tem até uma série aí do Netflix chamada Orange is the New Black. E, na verdade, eu não vou falar da série. Eu usei apenas a expressão, né, da série, que a tradução significa o laranja está na moda, para poder me referir ao laranja da Holanda, né? Porque nos souvenirs, em várias partes da Holanda, se utiliza a cor laranja para comemorar feitos ou eventos realizados no país e está relacionado com a história da Holanda e com a realeza holandesa, tá? A cor laranja. E na década de 70, a seleção holandesa ficou conhecida como Laranja Mecânica, porque era um time bastante desafiador durante a Copa do Mundo e por isso ficou denominado com esse título de Laranja Mecânica. Então, assim como, né, no Brasil a gente tem um gosto muito peculiar pelo futebol e a gente torce bastante pelo futebol, na Holanda também os holandeses são bem fervorosos na torcida e principalmente durante a Copa do Mundo. E durante o período que a gente esteve lá na Holanda, foi o período da Copa do Mundo. Então, eu estive lá de 2013 para 2014. Então, foi na época da Copa do Mundo. E todo lugar que a gente ia e falava que era brasileiro, as pessoas ficavam, o Brasil, né, vai jogar na Copa do Mundo. Será que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo? E, infelizmente, né, nessa Copa do Mundo, em que a gente esteve lá, né, que foi em 2014, o Brasil, infelizmente, não ganhou. E, inclusive, foi naquela época que teve aquele famoso jogo de Brasil e Alemanha, em que o Brasil levou 7-1. E, gente, foi uma vergonha, né, esse jogo. Todo mundo aqui que acompanha a Copa do Mundo deve lembrar desse jogo, que o Brasil perdeu de lavada da Alemanha. E, assim, foi uma vergonha mundial, né? E todo lugar que a gente chegava, logo após esse jogo, a gente ficou até com vergonha de sair. Porque, assim, na véspera do jogo e toda vez que tinha jogo do Brasil, eu ia para academia lá na Holanda com a camisa do Brasil. Eu levei minha camisa da seleção brasileira e eu tinha orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira e todo mundo me via com a camisa da seleção brasileira, né? Vinha puxar conversa comigo sobre o assunto de futebol. E aí, depois que o Brasil perdeu esse jogo de 7-1, eu fiquei com vergonha, porque eu falei, gente, se eu apareço na rua com essa camisa, eu vou ser alvo de piada. Então, como as pessoas já sabiam que eu era brasileira, em todo lugar que eu ia, quem me encontrava e puxava conversa e descobria que eu era brasileira, falava, oh, sorry, né? 7-1, né? Então, assim, as pessoas se referiam sempre a esse jogo. Até uma viagem que a gente fez após a Copa do Mundo, já tinha acabado, a gente foi para a Alemanha, que a Alemanha é bem próxima da Holanda, a gente foi lá. Na hora que a gente foi dar entrada na recepção do hotel e a gente falou que era brasileiro e mostrou o nosso passaporte brasileiro, o recepcionista do hotel olhou o passaporte, olhou para nós e falou, oh, I'm so sorry, 7. Então, assim, eles lembraram novamente do 7-1 que a gente perdeu, né? Então, essa foi uma das curiosidades que aconteceu com a gente nesse período que a gente esteve na Holanda, que foi a Copa do Mundo. E a outra coisa que eu queria contar para vocês, né, em relação aos hábitos holandeses. O que a gente aprendeu de diferente nos hábitos holandeses? E outra coisa, outra curiosidade que eu queria contar para vocês, né? Por que eu comprei a camiseta holandesa? Porque como foi, né,
A Holanda ficou muito famosa durante a Copa do Mundo e eles enfeitaram o país inteiro, gente. Enfeitaram, fizeram bandeiras, espalharam pôsteres, cartazes. Então, assim, eles fizeram realmente uma campanha em favor da seleção holandesa. Então, a gente já estava lá, morando lá. Então, a gente comprou a camiseta oficial da seleção. Então, essa aqui é a camiseta feminina oficial da seleção. E eu, hoje, aqui, morando no Brasil, tenho o maior orgulho de vestir essa camiseta, tá? Da seleção holandesa, para me lembrar do período que eu estive lá na Holanda e também da seleção, né, desse período, né, de festividades com a Copa do Mundo. A camiseta do Brasil eu também tenho, né? Mas nos dias de hoje tá até complicado vestir camiseta do Brasil, né? Eu não posso nem sair na rua com a camiseta do Brasil para não ser confundida com outra coisa aqui no Brasil, né? Por exemplo, como vocês já sabem. Então, mudando de assunto, né? Para não ficar falando de questões políticas e entristecer todo mundo, vou falar um pouquinho das coisas que eu aprendi com os holandeses. Então, os holandeses, eles têm um hábito muito peculiar de apreciar as coisas simples da vida. E foi uma coisa que eu percebi lá, na hora do almoço, é muito comum eles saírem para almoçar, eles se sentam num banco de uma praça, ou se sentam sabe, em qualquer lugar que você, na hora do almoço, em torno de meio-dia, 1 hora da tarde, você vê um holandês, 2 ou 3 holandeses, sentados numa calçada, ou sentados no banco de uma praça, tomando um chá ou comendo um sanduíche e apreciando a paisagem, tá? Uma coisa muito rara na Holanda é o sol. Então, eles têm uma época de um inverno muito intenso, é muito frio. Então, o ano inteiro é frio. E na época do verão, lá na época do verão, faz em torno de 22, 23 graus. Aqui em Goiânia, por exemplo, quando faz 22, 23 graus, tá todo mundo de cachecol e de casaco, né? E lá, quando dá 22, 23 graus, os holandeses estão de camiseta, regata e short, tá? Eles amam essa temperatura, vamos dizer assim, mais quentinha, e eles se sentam na calçada e ficam tomando chazinho e admirando a natureza. Aí eu fico pensando, né? Quem aqui no Brasil, no sol do meio-dia, porque se a gente pensar, o sol do meio-dia aqui em Goiânia é de rachar a cuca, né? Eu sou paraibana, né? Então vai no sol do meio-dia na Paraíba e se senta na calçada, você vai sair torrado. Então, o holandês, na hora do almoço, se senta na calçada e fica tomando chá e comendo seu sanduíche. No sol, gente, no sol, eles não se escondem do sol, tá? Toda vez que tem sol, que o dia amanhece ensolarado com sol, não tô falando que é um dia quente, tá? É um dia, pra mim é frio, mas pra eles é quente, 22, 23 graus, pra eles isso aí é um clima quente. Eles correm pra calçada e ficam tomando sol e apreciando a natureza. Outra coisa que eu observei, né? Eles não têm o hábito de almoçar comida de panela, né? Que é o nosso hábito brasileiro. Então, a gente está acostumado, na hora do almoço, por exemplo, comer arroz, comer feijão, né? Bastante legumes, uma proteína, ou frango, ou carne, ou peixe, né? Lá não. Eles costumam comer uma comida mais, vamos dizer assim, rápida e mais simples no almoço, e eles comem uma comida mais pesada no jantar. É diferente da gente. Então, eles se conformam, por exemplo, na hora do almoço, de tomar um iogurte e comer uma salada, ou comer um sanduíche, por exemplo, de pão com queijo e presunto, e uma salada, ou um iogurte. Eles gostam bastante de iogurte. Ou então você percebe o holandês passando pasta de amendoim num pão. Então, é muito frequente. Eu pegava minha bicicleta, que é outra coisa que eu queria contar para vocês, né? Eu não tinha carro lá na Holanda, né? Quando a gente saiu aqui do Brasil e foi morar lá, eu até contei no vídeo anterior que eu tinha vendido o meu carro, né? Mas quem vendeu o carro foi meu esposo. Meu esposo vendeu o carro dele e eu peguei meu carro e deixei na garagem da casa de uma amiga. E a gente ficou andando só de bicicleta lá. Então, várias vezes eu me peguei andando de bicicleta, indo para a universidade, ou indo deixar minha filha na escola, e encontrava com um holandês de bicicleta com um saco de pão. Eles andam com um saco de pão de forma, um saco de baguete, tá? Pendurado no guidão da bicicleta. E eles andam com esse saco de pão para cima e para baixo. Eu acho que é para dar energia ao carboidrato deles, né? E aí a gente fica impressionado. Como que pode? Eles comem tanto pão e eles são magros. Eles são magros e eles são musculosos, né? É de admirar, assim, a forma física dos holandeses, gente, é de impressionar. Vocês percebem que eles são magros, eles têm panturrilhas e coxas definidas, sabe? Assim, não tem gordura corporal nas coxas, nas pernas, homens e mulheres, tá? E deve ser porque eles andam de bicicleta desde 1 ano de idade. Já a criancinha na Holanda, depois que começa a andar, já vai andar de bicicleta. Eu acho que, na verdade, eles andam de bicicleta
antes de andar sozinho no chão. Porque assim, eles são muito habilidosos na bicicleta. O holandês consegue andar de bicicleta e falar no celular. O holandês consegue andar de bicicleta, segurar o guarda-chuva e falar no celular ao mesmo tempo. Eu não sei como é que eles conseguem todas essas habilidades, né? Então, eu custei a aprender a andar na bicicleta holandesa, porque a bicicleta holandesa também tem seus truques. Não é uma bicicleta tradicional. Aqui no Brasil, por exemplo, se você for andar na rua, você pode andar numa bicicleta normal, ou numa bicicleta de marcha, ou numa bicicleta elétrica, um exemplo. Lá, eles andam a bicicleta tradicional holandesa, é uma bicicleta que você controla tudo no pedal, tá? Ela não tem, ela não tem marcha, você é tudo na canela, né? Então, o holandês raiz anda com a bicicleta raiz, tá? Quem controla a força da bicicleta na descida ou na subida são as próprias pernas. Só que lá tem uma diferença, né? Praticamente, Amsterdã, né, que é a cidade que eu morei, praticamente ela é toda plana. Só em alguns trechos que tem algumas subidas, mas assim, é muito pouco, gente. É diferente de você, por exemplo, subir grandes subidas e descidas e viadutos aqui em Goiânia, que tem muitas áreas de subidas e descidas. Então, se você aqui em Goiânia vai andar de bicicleta, você não tem pique para andar 30, 40 minutos, porque além do trânsito ser caótico, né, não tem faixa de ciclovia, não tem organização para você não tem segurança, né, para andar de bicicleta, porque você acha que se você sair de casa de bicicleta, você não vai voltar, você não vai nem voltar para casa de bicicleta, você vai voltar sem ela, né, porque você pode ser assaltado no caminho. Mas lá as pessoas andam de bicicleta, colocam a mochila nas costas, andam de bicicleta a cidade inteira. Vai no centro, faz compra, vai no supermercado, faz compra, vai na universidade, trabalha e volta. Tudo de bicicleta. Tem estacionamentos gigantescos de bicicleta. Tá? Então você chega, você leva seu cadeado e sua corrente, você amarra sua corrente na roda da bicicleta, fecha com o cadeado e vai trabalhar. Cansei de fazer isso, tá? Então eu acordava, eu tomava café, levava minha filha na escola, e aí ia direto para a universidade. E aí eu ficava lá na universidade trabalhando e depois quando terminava o horário da escola da minha filha, eu ia buscar ela na escola dela. Então, ou era eu ou era o meu marido, a gente se revezava. E quando eu ia para a universidade, a gente chegava na entrada da universidade, entrava com a bicicleta, ia para o estacionamento de bicicleta, passava a corrente na roda e trancava com o cadeado. Pronto. E trabalhava o dia inteiro e a bicicleta continuava intacta no seu lugar, ninguém mexia na bicicleta, tá? E se você for no centro da cidade, se você for em qualquer outro lugar, também ninguém vai mexer na sua bicicleta. São raros os casos, né? Pode acontecer assaltos? Pode, porque não existe nenhum país do mundo que não existe assalto. Mas são raros os casos que as pessoas têm assalto e algum tipo de arrombamento da bicicleta, tá? Que é diferente aqui do Brasil, né? Então, eu percebi que eles têm esse hábito, né? E outra coisa que eu percebi, né, lá na Holanda, é que além do hábito, né, de andar de bicicleta, de comer pouco na hora do almoço, que é só um lanche que eles fazem, né? Eles gostam muito de chá, toda hora eles tomam chá, e eles têm, assim, máquinas de chá, eles têm uma variedade de tipos de chás diferentes. Eles também apreciam muito as flores. Em cada esquina tem uma floricultura ou um vendedor, um quiosque que vende flores, uma diversidade tremenda de flores. E flores maravilhosas, né? Então, a flor típica de lá, que tem inclusive um parque típico lá na Holanda, que se chama Keukenhof. Não sei nem se eu estou pronunciando de maneira correta. Esse parque é famosíssimo e ele tem uma plantação diversificada de tulipas. Então, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer a Holanda, você não pode perder essa oportunidade de visitar esse parque chamado Keukenhof, para conhecer a variedade de tulipas que eles têm lá. Tulipas de todas as cores. E a gente teve essa oportunidade, tirei várias fotos, fotos maravilhosas. Então, assim, é lindo, gente. Em toda a esquina, na cidade de Amsterdã e até nas cidades do interior, vende flores e tulipas aí de todo tipo de cores. Até trouxe algumas sementes de tulipa dentro da minha bagagem, mas infelizmente não deu certo. A moça me ensinou como é que eu poderia congelar as sementes de tulipas no congelador e na época certa de plantar, né, na época certa aqui no Brasil, pelo clima brasileiro, ela me ensinou como que eu deveria plantar. A gente plantou, mas não deu certo. Não começou a nascer as folhinhas de tulipa, mas não vingou, porque o clima daqui não é favorável à germinação de tulipas, né? Porque as tulipas elas se dão melhor no frio. E aqui no nosso solzinho ameno, né, gente? Aqui em Goiânia tem dia que faz 34 graus, 32 a 34 graus. Não tem flor que sobreviva a uma temperatura dessa. Então, eu percebi também que eles têm um hábito muito grande de, além de apreciar, né, a natureza, eles se sentam e ficam apreciando o sol, apreciar a natureza. Eles gostam muito, né? Os holandeses gostam muito de área verde, de ir para parque,
de visitar, né, lagos, de ficar lá contemplando a natureza. Eles são muito contemplativos. E foi uma coisa que eu não fazia, né, parar, por exemplo, num parque e ficar sentado contemplando a natureza ou lendo um livro no meio da natureza, né? Imagina você pegar um livro e ir num parque e ficar sentado só lendo o livro e gastar lá horas do seu dia lendo o livro e contemplando a natureza. Seria maravilhoso, né? Por que que a gente não faz isso, né? Então, assim, muitas coisas que eu percebi lá que eles fazem, que a gente poderia fazer aqui no Brasil e às vezes a gente não faz. Muitas vezes por questões de segurança, né? A gente não tem coragem, por exemplo, de ir ficar em praça pública sentado lendo um livro porque a gente tem medo de alguém chegar e nos abordar, ou querer roubar nossa bolsa, ou querer roubar nosso celular, né? Então, assim, a intimidação por insegurança pública no nosso país faz com que muitas vezes a gente não aproveite, né? Todas as coisas que a gente já poderia aproveitar como cidadãos, né? Como cidadãos com liberdade de ir e vir e aproveitar a natureza. E a outra coisa que eu percebi também deles é que eles, além de curtir bastante a natureza, eles sabem aproveitar bastante a vida. Então, eu percebi que o holandês, ele sabe equilibrar muito essa questão de trabalho e lazer. Eles não são de trabalhar loucamente, por exemplo, como os americanos, né, com aquela visão capitalista de trabalhar de segunda a domingo, de manhã, de tarde, de noite. Eles têm um ritmo de trabalho diferente. Eles têm uma folga no meio da semana, então cada profissional escolhe um dia de folga no meio da semana. Então, ao invés de você trabalhar de segunda a sexta e bater cartão, eles têm direito a uma folga na semana para realizar suas atividades pessoais, né? Tipo, ir no museu. Eles gostam muito de ir ao museu porque os museus são maravilhosos, né? Em Amsterdã tem museus maravilhosos. E assim, a gente, quando a gente está lá, a gente tem a oportunidade de fazer o cartão do museu e frequentar o museu com um valor mais barato. Então, é muito interessante isso. Quando a gente tinha a oportunidade de ir ao museu, porque a gente foi com criança, né? Então, a gente tinha que planejar muito bem cada ida ao museu, porque vocês sabem que viajar com criança é uma realidade completamente diferente de você viajar sozinho. Então, a gente tinha que planejar quando a gente queria ir para o museu, quando a gente queria passar mais tempo fazendo alguma atividade de lazer, porque a gente estava indo com a criança de 3 anos do nosso lado. Então, assim, eu tive a oportunidade, né, de vivenciar esses hábitos, né, de ir ao museu, de ir a um espetáculo, de assistir, né, determinadas coisas que aqui no Brasil o acesso é muito mais restrito. E eu vou contar para vocês agora, para finalizar o vídeo, né, um dos perrengues que eu passei lá na Holanda. Mas antes de contar para vocês o perrengue, eu percebi também que eles têm um hábito que aqui no Brasil a gente não tem muito esse hábito. E eu estranhei isso lá, porque lá eles fazem tudo com agendamento, tá? Então, assim, não adianta você na universidade, no seu relacionamento de trabalho, tentar falar com alguém se você não agendou. Então, assim, até para resolver alguma coisa na prefeitura ou resolver alguma coisa com o gerente do banco, lá é tudo agendado. Então, se eu chego lá na porta do banco com o meu cartão e minha identidade e entro no banco e falo assim, eu quero conversar com o gerente, a primeira coisa que o atendente vai perguntar para você é, você agendou o horário? E aí você fala assim, não. Aí ele fala, então vamos fazer o agendamento do horário que tal dia você vem para conversar com o gerente. Quer dizer, não é na hora que você chega que você vai ficar numa fila imensa para você falar com o gerente. Você agenda o horário para tudo lá. Agenda o horário para falar com o gerente, agenda o horário para falar com a secretária da pós-graduação, agenda o horário para falar com o seu professor. Então eu lembro que uma vez essa foi uma das ratas que aconteceu lá. Uma vez eu queria mostrar para o professor um relatório. Ele pediu para fazer uma análise lá e eu realizei o relatório que ele pediu. E aí eu fui tirar uma dúvida com ele. Então eu estava na minha sala trabalhando, porque lá os pós-graduandos ficam trabalhando numa sala e cada orientador tem seu gabinete, né? Tem sua sala reservada. E aí eu falei, eu tô com dúvida, eu vou lá na sala do professor tirar essa dúvida. E aí era só cruzar o corredor e ir até a sala do meu professor lá na Universidade de Amsterdã. E aí eu cheguei na porta da sala dele, a sala estava fechada. Eu falei, nossa, a sala está fechada, mas será que ele está aí? Aí eu aproximei a minha orelha da porta e percebi que ele estava lá dentro, porque tinha barulho dentro da sala, tipo, alguém estava usando a sala. E eu bati na porta, tá? Bati na porta e ninguém veio atender. Aí eu falei, não vou insistir, né? Vou voltar pro meu canto. E aí voltei para minha sala. Passando um tempinho, eu mandei um e-mail para ele, falei assim, professor, eu estava querendo tirar uma dúvida com o senhor, fui na sua sala, bati na porta, mas ninguém atendeu. Ele respondeu o e-mail.
Ele falou assim, nunca vá, ele respondeu em inglês, claro, ele respondeu, nunca vá na minha sala sem agendar, tá, gente? E eu enfiei a cara no buraco e me resignei, né? Então, assim, lá eles fazem tudo agendado, não é como aqui. Aqui o professor tá dando aula na faculdade e chega uma penca de aluno na porta da sala querendo tirar dúvida com o professor, né? Então, assim, às vezes você tá ocupado, você tá na correria, você tá correndo para ir para casa, ou para ir para o carro, ou para ir para um compromisso, uma consulta médica, e vem vários alunos, professor, eu quero tirar uma dúvida. E não é uma dúvida simples. Às vezes o aluno quer que você explique como fazer uma análise estatística que você precisava de 30 minutos para explicar e o aluno quer te perguntar no caminho para o seu carro, né? Então, assim, às vezes falta muita noção e educação nossa de saber lidar com as pessoas e lidar com os nossos professores e com os nossos supervisores. Isso eu aprendi um pouco lá, tá? Porque eu percebi, assim, que não é na hora que você quer, não é na hora, no seu tempo que as coisas funcionam, é no tempo do outro. Tá? Então, assim, você quer ir no banco resolver um problema? Você tem que agendar, porque é no tempo do gerente que ele vai agendar para atender você. Você quer ser atendido pelo professor? Você tem que agendar, porque é no tempo do professor para atender você, e não no seu tempo. E aqui no Brasil a gente faz tudo ao contrário. A gente quer tudo para nós, né? Porque nós somos egoístas e a gente acha que o mundo funciona ao redor do nosso umbigo, que todo mundo tem que servir a nós, né? Então, isso eu aprendi com eles, com os holandeses, tá? Que o mundo não gira em torno do seu próprio umbigo. Lá eles pensam muito no coletivo, pensam muito na coletividade, no bem-estar social. Tanto é que o transporte público é excelente. Você pode andar na rua com celular, com notebook, com computador, que ninguém vai te assaltar. Você pode andar de bicicleta para ir trabalhar, levar seu notebook na sua mochila, ninguém vai te assaltar na bicicleta. Então, assim, há uma harmonia, né? Uma harmonia, uma paz social que dá segurança aos cidadãos para andar na rua, ter liberdade de ir e vir. E todo mundo pensa mais no bem-estar e na coletividade. Até a coleta de lixo, gente, eu fiquei impressionada. Na hora da coleta de lixo, eu ficava na janela assistindo o homem coletar o lixo. Falei, gente, isso é impressionante. Como que é a coleta de lixo lá? Como que é a coleta de lixo aqui no Brasil? A gente tá com um monte de lixo dentro de um container, né, aqui no Brasil, ou uma lata de lixo, ou um suporte de lixo, tá com um monte de lixo lá dentro. Aí passa o carro de lixo, o moço pega o lixo com as próprias mãos, né, que alguns podem estar usando luvas, joga dentro daquele carro lá e aquele carro vai fazer a trituração do lixo. E lá, o gari, o profissional que pega no lixo, ele não manipula o lixo. Então, ele vem com o caminhão do lixo, ele pega o aparelhinho, parece um joystick de videogame, tá? A mesma pessoa que dirige o carro do lixo. Ele desce do carro com esse joystick, ele opera a maquininha, sai como se fosse um guindaste de dentro do carro, pega o container e o container está fixado no chão da calçada, levanta esse container que tem o lixo lá dentro, vai até o caminhão, solta o lixo lá dentro, volta esse container e entra de volta no orifício fixado no chão. Puf. E aí a pessoa que não pegou em nada no lixo volta pro caminhão com seu joystick e pega na direção e vai dirigindo de novo. E eu ficava na janela do meu apartamento analisando. Falei, Senhor, uma pessoa só é necessária para coletar o lixo. Não precisa de 4 funcionários, um para operar o caminhão e 3 para sair correndo do lixo na rua, tá? Aqui, por exemplo, são 4 pessoas, né, para coletar o lixo na rua da nossa casa. Então, assim, são essas coisas que a gente percebe de diferença. E o último perrengue que eu queria contar para vocês, para o vídeo não ficar muito curto, foi uma queda que eu tive na bicicleta com a minha filha na garupa. Para mim, esse evento marcou para mim a forma como os holandeses pensam no coletivo, tá? E não pensam só no seu próprio umbigo. Então, não sei se vocês sabem, mas as ruas todas, né, da Holanda tem muito vias férreas, porque passa dentro da cidade tipo um metrô, mas não é metrô, chamado tram, tá? Então, tem o trem, que anda na linha de trem normal, na linha ferroviária, e tem o tram, que é a linha ferroviária, mas é que passa dentro da cidade. Mas é como se fosse uma linha de trem, mas é um trem menorzinho, que é tipo o ônibus, né? Mas também tem o ônibus. Então, tem o ônibus e tem o tram. O tram é aquele trem que passa no eixo, tipo o eixão aqui em Goiânia, tá? No eixo que passa no centro da cidade. Então, para que esse tram passe, as ruas têm várias linhas de trem. Então, quando você está andando de bicicleta, você tem que ter cuidado para o pneu da sua bicicleta não prender na linha do tram. Então, imagina que aqui é a linha do tram e eu vou andando com a bicicleta. Se eu passar com a bicicleta assim, no sentido transverso, né, meu pneu não vai ficar preso. Mas se eu vier com a bicicleta assim, eu posso prender o pneu da bicicleta na linha do tram. E o que aconteceu? Eu fui buscar minha filha na escola, eu tinha saído
de casa, peguei, me vesti meu casaco, peguei a bicicleta e fui buscar minha filha na escola. Coloquei ela na garupa, porque a bicicleta da gente, quem tem filho, anda com o filho na garupa da bicicleta, numa cadeirinha específica, tá? Tem uma cadeirinha, tem cinto de segurança, prende a criança não anda solta lá igual um louco, não, tá, gente? Então, ela prendeu com cintinho de segurança, tudo preso na cadeirinha, e a cadeirinha vai ir na minha garupa da minha bicicleta. Então, minha bicicleta tinha cadeirinha e a bicicleta do meu esposo tinha cadeirinha, cada um com a sua cadeirinha, porque quando fosse o dia de eu buscar na escola, ela poderia ir na minha bicicleta, quando fosse o dia dele, ela poderia ir na bicicleta dele. E nesse dia estava tendo uma obra, e a Holanda e a Amsterdã é a terra das obras. Eles fazem muita manutenção. Ah, e você pode pensar igual aqui no Brasil, né? Então, assim, as ruas são sempre muito limpas, as ruas são sempre muito perfeitas, mas eles sempre fazem obras para a manutenção, tá? Manutenção do asfalto, manutenção das ruas, manutenção das pontes, manutenção das coisas, para as coisas não estragarem, né? E nessa rua estava tendo uma obra que bloqueou a passagem das bicicletas. Então, lá tem ciclovia, que todo mundo anda na ciclovia. Então, tem a passagem dos carros e tem a passagem das bicicletas. Por isso que todo mundo anda de bicicleta bem à vontade. E aí, estava tendo obra que interrompeu a passagem das bicicletas. E aí, eu vinha com ela na garupa da minha bicicleta e fui passar pela linha do tram. Mas eu não me equilibrei direito com o pneu da bicicleta e o pneu prendeu na linha do tram e eu caí, tá, gente? Então, na hora que eu caí, imagina, você cai com a criança na garupa, né? Num país desconhecido que você não conhece quase ninguém. Isso foi logo bem próximo de quando eu cheguei lá na Holanda. E foi próximo do Natal que ela caiu, que eu caí com ela. A minha preocupação na hora, quando eu caí, foi minha filha ter se machucado, porque na hora que eu caí, a queda foi tão feia que eu caí em cima do guidão da bicicleta e ao cair, no momento que um moço de uma van parou o carro e ele saiu correndo dessa van e veio me socorrer. Ele veio me ajudar a levantar do chão e a Lívia, do jeito que ela estava na cadeirinha com o cinto de segurança, ela caiu e ela tombou. E aí, graças a Deus, né, ela não teve nenhum machucado, nem na cabeça, nem no corpo, não teve nada. Agora quando eu caí, eu caí com meu tronco, meu tórax em cima do guidão da bicicleta. E na hora o guidão da bicicleta se quebrou. Pra você ver, a pancada foi tão grande que meu guidão girou e quebrou. E quebrou no meu peito, tá? Eu achei até que eu tinha quebrado uma costela, porque a dor foi muito intensa aqui no tórax. E aí o moço veio, nos ajudou. Quando ele percebeu que a gente não falava holandês, na mesma hora, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, ele já mudou a tecla SAP dele lá e já começou a falar inglês. E eu fiquei nervosa, gente, fiquei nervosa. Imagina você cair no meio do trânsito, passando ônibus, passando carro, passando bicicleta, com a sua filha no colo, e eu tinha que procurar as palavras para eu falar inglês, né? E aí ele veio me perguntar onde que eu queria que ele me levasse. Se eu queria ir para o hospital ou se eu queria ir para casa. E eu falei que eu queria ir para casa. E ele pegou a minha bicicleta, jogou dentro da van, me pegou e minha filha, eu entrei, me apresentou o banco do carro dele, eu sentei, peguei minha filha no colo, coloquei junto comigo, e ele foi até a minha rua e me deixou na porta do meu apartamento onde eu morava. E ainda perguntou se gostaria que ele me levasse para o hospital. Eu falei que não, que meu esposo estaria em casa e que ele poderia me deixar em casa, que a partir do momento que eu chegasse em casa, eu tomaria as providências se eu precisasse ir para um hospital. E assim foi, né? Ele foi muito educado, muito solícito, e ao longo do caminho a gente foi conversando. Eu contei que eu era brasileira e que estava fazendo o pós-doutorado na Holanda e que meu esposo me aguardava em casa. E aí eu usei o celular, falei com meu esposo, falei que eu tinha caído e estava a caminho de casa. Ele me deixou na porta de casa e aí, a partir desse momento, né, a gente se despediu. Ele ofereceu ajuda, eu falei que não precisava. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu esposo, falei, ó, eu tô com uma dor muito grande no meu peito, tô achando que eu quebrei minha costela, porque a bicicleta quebrou, gente. A bicicleta estava imprestável, ela não andava mais, tá? Tivemos que levar a bicicleta numa oficina para consertar a bicicleta, porque ela não tinha como rodar. O guidão quebrou. E aí, quando eu respirava, eu sentia que o meu tórax estava muito dolorido. Eu pensei, quebrei uma costela. E aí a gente foi para o hospital. E uma coisa importante que eu queria falar aqui, né? Se você vai morar fora do Brasil para estudar, fazer um doutorado ou um pós-doutorado, é obrigatório. Você não entra no país se você não tiver o seguro de vida, tá? Seguro de saúde. Então você tem que ter o seguro, a cobertura do seguro de saúde. Por quê? Porque se você precisar de ir numa emergência ou no hospital lá na Holanda, quem vai te cobrir é o seguro saúde, tá? Então, a gente foi pro hospital, eu fui atendida na emergência do hospital. Quando eu cheguei no hospital, não tinha uma alma viva na emergência, tá, gente?
Então, assim, fui muito bem atendida, os médicos me atenderam muito bem, fizeram avaliação, me pediram para fazer radiografia. Eu fiz a radiografia, mas não foi detectada nenhuma fratura na minha costela. E aí, quando eu estava esperando o médico vir com o laudo da radiografia, foi tão engraçada essa cena, e aí com esse relato eu vou finalizar o nosso vídeo de hoje. Eu estava preocupada, né? Porque toda vez que eu respirava, o meu tórax ficava muito dolorido. Eu estava respirando bem curto, porque eu não estava conseguindo aguentar a dor. E a médica chegou, puxou uma cadeira e foi me explicar como que seria a prescrição. Ela falou assim, olha, eu vou te passar um analgésico muito forte e você vai ter que usá-lo até 500 miligramas por dia. E eu pensando, enquanto ela falava, eu pensava, gente, deve ser um remédio super forte, né? Que, assim, que tem que ter receita médica para tomar. E ela falou, olha, você vai tomar esse medicamento, né? E você tenha cuidado, porque assim, o limite é 500 miligramas por dia, você não pode ultrapassar. Toda vez que você sentir dor, você tem que tomar um. E ela me explicando detalhadamente como usar o medicamento. E aí, quando eu peguei o papel com o nome do remédio, adivinha o que estava escrito? Paracetamol. Aí eu olhei assim pro meu esposo e falei, paracetamol? Ela acabou de me receitar paracetamol para a dor que eu tô sentindo. Aí eu falei, perguntei para ela, você tem certeza que é esse remédio? Ela falou, sim, é esse remédio. Você não tem fratura, você tem que tratar apenas a sua dor. E continue respirando profundo. Não fique respirando leve para você não desenvolver uma pneumonia. E aí eu falei, Senhor, cheguei em casa, gente, fiquei só na base do paracetamol, como ela tinha parado. Então, uma coisa que eu aprendi com os holandeses, né? Holandeses não têm o hábito de prescrição de medicamentos fortes. Eles têm o hábito de tratar as coisas de maneira o mais naturebas possível. Então, antibiótico para ele é quando a pessoa já está com o pé na cova, tá? Então, eles não têm hábito de prescrição de medicamentos anti-inflamatórios, antibióticos, então eles são super naturebas. Tratam as coisas o mais naturais possíveis e assim, se você estiver quase morrendo, é que eles passam um antibiótico, um remédio mais forte, tipo corticoide. E isso é totalmente diferente aqui no Brasil, né? Que qualquer coisa, você espirra, você já tá na farmácia comprando um remédio. E ela me receitou o tal do paracetamol. Eu fiquei uns 3, 4 dias morrendo de dor nas minhas costelas e o tal do paracetamol não me ajudava, tá? E aí foi quando eu lembrei que na minha mala do Brasil eu tinha trazido, na mala daqui do Brasil para a Holanda, eu tinha levado um anti-inflamatório. Eu falei, eu vou levar, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho. E aí eu lembrei desse anti-inflamatório e eu tomei um anti-inflamatório. Gente, não deu 2 dias, eu já estava boa da dor na minha costela. Então, eu não sei se a gente já está aqui no Brasil viciado em tanto medicamento que a gente toma, que o tal do paracetamol holandês não fazia efeito nenhum na minha dor, tá, gente? Então, assim, eu acho que esse meu relato, né, hoje foi mais descontraído, né? E a minha ideia foi trazer mais, assim, um pouco dos hábitos holandeses e do das vivências que eu tive na Holanda. Por isso que eu trouxe, né, a minha camiseta laranja, porque o laranja está na moda. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi uma versão descontraída da nossa série Sempre Que Lá Vem História. E se você está assistindo e gostou desse vídeo, comenta e deixa um comentário aí pra mim que depois eu leio, tá bom? Muito obrigada. Beijo!